Hi there, how's it going? Tudo bem, terceira série? Espero que sim. Sábado letivo, 28/11. Estamos quase chegando no finalzinho do ano, pessoal. Então vamos continuar aí um pouquinho. Como na última videoaula eu tinha falado dos causative forms, eu vou deixar essa aula aí como complemento, porque a outra aula eu tinha falado de uma maneira mais geral desse tópico gramatical, e agora eu vou explicitar ele um pouquinho mais para vocês e vou falar aí dos causative forms na forma ativa e na forma passiva, e também nos modal verbs e no imperativo, na interrogativa aí também, tá? Então vamos lá. Aqui nós temos um organogramazinho, né? Já falando aí, só para retomar o que a gente fez na semana passada, dando aí uma explicação de como é usado, por que a gente usa a forma causativa, né? We use the structure have get something done when we want to say that we ask someone else to do something for us. Então, nós temos dois tipos de causative form, nós temos a active and passive, né? Então, vamos lá. Usamos, então, a estrutura have or get something done, alguma coisa feita, quando nós queremos dizer que nós pedimos a alguém para fazer alguma coisa por nós, tá bom? Então, na ativa, na causativa ativa, nós pedimos alguém para fazer algo, tá? Então, por exemplo, Mary has George climb the tree. Ok, então eu tenho aí um sujeito, have or has, a pessoa que a gente pediu para fazer, ou que a gente contratou, ou que a gente convenceu a fazer, mais o verbo da ação no present participle. Depois, temos aí, they get me to wash the clothes. Sujeito mais get mais someone mais o infinitivo. Então, a diferença básica do have e do get é quando a gente usa o to, aí a partícula to, depois que a gente coloca a pessoa que foi designada para fazer aquela ação, né? Já na passiva, a gente vai pedir para algo ser feito, né? Não necessariamente vai aparecer o nome ou especificar a pessoa que foi pedida para fazer a ação, né? Então, my father got or had his haircut. Então, meu pai teve o cabelo cortado, né? Esse had ou got aí, né, para mostrar que foi no passado, né? Mas aí tanto faz, tá? Porque eu posso pedir um favor, eu posso contratar, eu posso, enfim, né? Então, eu tive algo feito. Então, não especifiquei quem foi que fez, né? Não especifiquei não tem um pronome ou um sujeito aí após me indicando quem é que fez a ação, tá? Então, eu tenho sujeito, have or get, o objeto, sem ser o someone, né? Mais o outro verbo e o agente, tá? Que é opcional, é como a passiva, né? Então, todo agente da passiva, ele é opcional na forma passiva do inglês, ok? Na sequência, nós temos aí a forma interrogativa, a imperativa e alguns modais, como eu disse no começo. Vamos ver o que acontece com a interrogativa. Do you have your windows cleaned every month? Então, você tem as suas janelas limpas todo mês? Então, eu posso usar assim, e é quase que uma voz passiva, né? É quase que eu posso considerar essa frase uma voz passiva, né? Uma pergunta na voz passiva, tá? Mas como eu tenho, por exemplo, o verbo have e logo na sequência eu tenho someone, né? Que no caso aqui é your, sua ou suas, né? É um pronome. Então, eu tenho uma causativa, tá? No imperativo, na forma imperativa, get your hair cut, né? Eu tô ordenando, né? Corte as suas unhas, né? Peça alguém, contrate alguém, convença alguém para cortar as suas unhas, né? Have and make no imperativo, né? Então, agora nós temos também aí alguns verbos que são, por exemplo, esses adicionais vão aparecer às vezes aí com modais ou não. Então, need e want may be used in passive
causative sentences. In some cases, the passive causative verb had got may be dropped altogether. Ok, então eu posso colocar junto, se eu precisar. Por exemplo, I need to have the car turned up. Ok, tá? Então, I need to have ou I need to get, ok? Nos modais, nos auxiliares modais, may be used with the causative sentence structure. Então, também posso usar modais, tá? Então, most often, modals express a suggestion by the speaker, such as, you should have your hair cut. Então, você deveria ter o cabelo cortado. É feio traduzir assim, mas é que para vocês tenham uma ideia de como que funciona o agente dessa passiva, como que funciona, para ficar claro que não é você que faz a ação na causativa, entendeu? Nesse caso aí, né? Na causativa da passiva, por exemplo. Não é você que realiza a ação, alguém realiza para você, ok? Então, fica aí a dica, né? E o complemento da aula da semana passada, para que vocês, na hora de fazer as atividades aí das causative forms, vocês tenham certeza do que vocês estão fazendo em todos os tempos verbais, todas as vozes também, né? Ativa ou passiva, ok? Não deixei atividade extra nessa aula, porque sei que vocês, nesse dia do 28/11, vocês têm prova de bloco, né? E prova de bloco, no mínimo aí 4 matérias, né? Então, vai ficar um pouquinho pesado, então eu não vou pedir para que vocês façam atividade, ok? Não se esqueça, então, de realizar as atividades da semana que eu tinha pedido no roteiro de estudos. Assim, você mantém os estudos em dia. Se quiser, deixe um comentário abaixo deste vídeo. It rings a bell. Isso não me é estranho. Sou familiar. Esse é o idioma da semana, ok? See ya, guys. Have a good test and see you next week. Bye-bye.